Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje, que, olha, tem aqui, a arrecadação federal subiu agora no mês de maio, subiu também quando a gente faz uma comparação no acumulado do ano em relação ao ano passado. E os combustíveis mais altos, ou seja, a arrecadação de impostos com combustíveis mais altos, obviamente, os impostos também são maiores. E, portanto, o governo teve uma arrecadação maior. Parte desse imposto maior, parte dessa arrecadação maior vem desses impostos sobre os combustíveis de preços elevados, justamente pela alta do petróleo recente e também a alta do dólar que tivemos nos últimos meses. O diesel mais barato chega ao Rio de Janeiro finalmente, a gente vai falar disso, daquele desconto que foi acertado com o governo lá atrás ainda para solucionar a greve dos caminhoneiros. 9 entre 10 brasileiros reclamam da saúde no país, a gente vai falar uma pesquisa que mostra exatamente essa situação. E no estúdio, Anderson Neri para falar sobre Bitcoin. O Bitcoin, no final do ano passado, só para fazer uma lembrança, passou dos 18 mil dólares, quase 20 mil dólares um Bitcoin. Ali era um momento especulativo gigantesco em relação à moeda virtual. Agora, o Bitcoin tem um outro preço. E a pergunta que se faz no mercado é, para que serve exatamente, qual será o papel do Bitcoin? A gente fala disso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Conselho Monetário Nacional divulgou agora há pouco a definição da meta de inflação para o ano de 2021. Manteve a estratégia de redução de 0,25 ponto percentual a cada ano, isso tem acontecido, nós temos visto isso recentemente. A meta prevista agora lá para o ano 2021 é de 3,75%. Para se ter uma ideia, no ano anterior será de 4%, hoje é de 4,5%. Nós temos aqui na tela exatamente esse caminho pelo qual está indo a meta de inflação do país. Em 2021, portanto, decidido agora pelo Conselho Monetário Nacional, 3,75% ao ano. Por que a meta de inflação é importante? Primeiro que dá previsibilidade aonde é que o governo pretende chegar, e o Banco Central persegue essa meta. A tolerância permanece daquele 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo e ainda estaria dentro da meta. Quando o Banco Central não atinge isso aí, ele tem que justificar quais foram as razões no momento da economia. Havia uma dúvida no mercado, aliás, uma pressão inclusive de alguns analistas dizendo que o Banco Central não deveria estabelecer mais uma redução da meta de inflação para 2021, porque as condições econômicas mudaram. Mesmo assim, o Banco Central justificou que sim, valeria a pena manter essa posição, essa estratégia. Em 2020 é de 4%, isso já estava pré-estabelecido antes. 2019, 4,25%, ou seja, no ano que vem. Este ano é exatamente 4,5%. Todas essas aqui, ainda nós estamos falando de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Nas justificativas que deu o Conselho Monetário Nacional para manter essa inflação, essa redução de 0,25 ponto percentual lá em 2021, foi que a percepção de que a economia brasileira, está aqui o comunicado oficial, pode conviver com taxas de inflação mais baixas de forma sustentável e se manifesta nas expectativas dos analistas de mercado, ouvidos justamente pela pesquisa Focus, aquela que nós divulgamos toda segunda-feira aqui no Cenário Econômico. Lá os próprios analistas estão prevendo uma inflação menor exatamente para o ano que vem, de 4,25%, na verdade, 4% respectivamente, em 2019 e 2020, o que justificaria chegar nos 3,75% que a gente viu. Volta a tela para mim, por gentileza, os 3,75% ao ano. Essa é a taxa exatamente, porque o Banco Central disse que a meta ali, pelo menos as estimativas dos analistas, comungam com esses valores aqui, que são exatamente as metas do próprio Banco Central. E aqui 3,75% é o que se espera para 2021. Um outro detalhe aqui diz que essa perspectiva da inflação foi beneficiada pelo redirecionamento da política econômica e a adoção de reformas e ajustes que, combinados com a condução da política monetária, permitiram reancorar as expectativas de inflação. Os críticos dessa redução diziam exatamente o seguinte, que sem grandes reformas, e quando se fala em grandes reformas, fala-se sobretudo da reforma da Previdência, o que daria, digamos, uma sensação fiscal melhor. Uma sensação fiscal não, uma projeção de fiscal para o país muito melhor, ou seja, de condições solúveis, ou seja, por longo prazo da economia brasileira, porque hoje nós temos um custo muito alto, a reforma é deficitária, ou seja, tem dinheiro do Tesouro, dinheiro do governo para justamente pagar as aposentadorias, ela não é sustentável, ela não se paga sozinha. Isso, de alguma forma,
faria com que o governo devesse reavaliar, o Conselho Monetário Nacional devesse reavaliar essa meta de inflação para não ter que lá em 2021 passar pelo constrangimento de ter que estourar a meta. Mas mesmo assim o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional justificou que diante desse longo prazo, olhando para o que já foi feito na política econômica do país e as condições atuais, permitiram se estabelecer uma inflação mais baixa lá na frente. O que isso tem a ver no dia a dia que nós temos ali, da vida de todos nós? Quando se estabelece uma meta de inflação, uma redução da meta de inflação, está se falando de uma economia mais civilizada. É a mesma coisa que acontece com a taxa básica de juros. Tempos atrás, se você não se lembra, mas alguns anos atrás, nós chegamos a ter taxa de juros acima de 20%. Hoje é de 6,5%, a taxa básica de juros. Obviamente que nós não estamos falando da taxa real ao consumidor, que essa é muito alta, porque o governo tem um endividamento, pega dinheiro no mercado e, obviamente, sobra muito dinheiro para ser emprestado. Agora, com essa taxa básica de juros menor, normalmente esse dinheiro vai para o mercado e o mercado tem que ofertar com juros menores. Os bancos ainda não estão fazendo isso na medida que poderiam fazer, porque agora há um ingrediente de que a economia não está crescendo tanto quanto gostaríamos e não teve, digamos, o desempenho que se esperava. Aliás, as projeções de crescimento do PIB este ano têm diminuído, a gente falou disso na última segunda-feira. De qualquer forma, o Banco Central manteve essa posição de redução de 0,25 ponto percentual na meta de inflação. Bom, 3 semanas depois de o governo anunciar o desconto do preço do diesel, lá para terminar a greve dos caminhoneiros, finalmente o consumidor no Rio de Janeiro começou a ver na bomba, ou seja, ali, quando você vai ao posto de gasolina, essa redução dos 43 centavos no preço do litro do diesel. O Marcelo Castilho está conosco no Rio e tem mais informações. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, boa noite, Piotr. Como você falou, todo mundo acompanhou a greve dos caminhoneiros que mexeu com o país. Os caminhoneiros reivindicavam, entre outras coisas, a queda do preço do óleo diesel. 3 semanas depois do governo anunciar a redução de 46 centavos no valor do litro do combustível, o que se vê nos postos, de forma geral, é um pouco diferente. Aqui no Rio de Janeiro, esses 46 centavos conseguem até serem entendidos em alguns postos de gasolina, principalmente porque a Alerj aqui do Rio concedeu o abatimento do ICMS. Mas para o país inteiro, em média, o combustível recuou apenas 43 centavos, ou seja, está 3 centavos abaixo do que aquilo que foi prometido pela... Pessoal, para você ter uma ideia, o valor do diesel das bombas passou de 3,828 para 3,397. Já na última semana, o preço médio do combustível caiu 3 centavos. Lembrando que nessas 3 semanas o preço do diesel caiu 11,26%. Foi o combustível que mais caiu, tá? Lembrando que o desconto de 46 centavos deve ser feito com base no preço praticado pelos postos do dia 21 de média. Segundo anunciou o ministro-chefe da Casa Civil, o Carlos Marum, no início do mês. Entretanto, a ANP só tem avaliações semanais, ou seja, em relação à semana que antecedeu a greve terminada em 19 de maio, o preço do combustível caiu 19 centavos, segundo a agência. Em relação à semana de 20 a 26 de maio, quando houve desabastecimento de combustível no país, a queda já é de 39 centavos. O desconto anunciado pelo governo entrou em vigor no dia 1º de junho. E o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, estimou que a redução do preço poderia levar até 15 dias para chegar aos consumidores. O prazo se esgotou um pouquinho, os donos de carros a diesel começam a perceber isso agora na hora de abastecer. Piotr. Muito obrigado. Bom, vamos falar, sabe essa razão do preço mais alto do combustível? Bom, a arrecadação federal cresceu no mês de maio e também quando a gente faz um outro cálculo, ou seja, no acumulado dos primeiros 5 meses. O mês de maio é o último detalhe, o último dado oficial, mas aí já consegue se fazer também um cálculo do acumulado dos 5 primeiros meses do ano. No acumulado do ano cresceu quase 8% a arrecadação federal, ou seja, em tributos, impostos, essas coisas todas. Sabe o que ajudou a melhorar essa arrecadação? Exatamente o preço do combustível. Mais alto, como o imposto é um percentual sobre o preço do combustível, aumentou também a arrecadação do governo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Olha, está aqui, o mês de maio subiu 5,68% em relação, evidentemente, a maio do ano passado. 106 bilhões foi a arrecadação de impostos e tributos do governo neste mês. Se a gente fizer o acumulado de janeiro a maio, dá quase 8%, 7,81%.
O acumulado é de 603 bilhões e meio praticamente de reais. Isso tudo, esse valor aqui é exatamente comparado aos 5 primeiros meses do ano passado. Vamos lá, para a gente olhar um pouquinho o que representa esse aumento. A diferença entre maio e abril, por exemplo, é de 5,7 bilhões, se a gente olhar para aquele comparativo. 1,5 bilhão, um pouco mais de 1,5 bilhão, é justamente devido à elevação de tributos. Ou seja, aqui tem um peso muito importante. A economia estava melhor em maio, no começo de maio, antes da greve dos caminhoneiros, do que, por exemplo, no ano passado. E isso, obviamente, tem mais consumo de combustível, crescimento da economia, mais impostos arrecadados em toda a cadeia produtiva, não é só apenas em relação ao combustível. E 611 milhões no programa de regularização, ou seja, de tributos. Quem estava devendo imposto foi lá e fez um acordo com o governo. Mas isso demonstra claramente o quanto que o preço do combustível alterou por esse ponto de vista também. Aliás, falando sobre a alta do dólar, que fez com que o combustível subisse de preço, que o governo também arrecadasse mais por esse aspecto, e, consequentemente, essa alta do dólar, um custo menor da vida no Brasil, sobretudo para estrangeiros, fez com que algumas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio e Brasília, que estavam sempre no ranking daquelas cidades mais caras do mundo, esse preço baixou. Ou seja, o custo de vida para o estrangeiro, que obviamente recebe em dólar, mas gasta em real no Brasil, ficou melhor. A gente tem informações sobre isso, a Gabriela Santillo está conosco em São Paulo e tem mais detalhes. Oi, Gabriela, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. A notícia é boa para os estrangeiros que trabalham aqui no Brasil, né? O custo de vida para eles diminuiu em 3 capitais, como você bem disse, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Mesmo recuando no gasto para expatriados viverem em São Paulo, a capital paulista continua sendo a cidade mais cara para eles viverem na América Latina. O motivo aí dessa queda no custo, né, é a desvalorização da moeda, que daí, pensando pelo lado positivo, além da diminuição de custo para estrangeiros, também é um atrativo para empresas de fora desenvolverem negócios por aqui, se a gente for tentar ser positivo, né, com essa alta do dólar. No geral, nesse ranking, quase todas as cidades da América do Sul ficaram menos caras para os expatriados. Agora, vale aqui um destaque para as cidades asiáticas, que agora estão liderando ali o ranking como as mais caras para estrangeiros viverem. Hong Kong em primeiríssimo lugar, seguido de Tóquio, e aí a terceira posição já é uma europeia. Ficou com Zurique na Suíça. Piotr. Cidades que tradicionalmente sempre têm preços muito altos e o custo de vida sempre é muito alto. Tóquio, por exemplo, não é novidade há muito tempo ali. E Zurique na Suíça também, como Gabriela nos trouxe a informação, que agora colocou Hong Kong nesse topo aí do ranking. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro para a gente entender como fechou hoje o Ibovespa e também o dólar. Vamos lá. O Ibovespa 71.404 pontos, nós temos uma sequência de altas do Ibovespa, hoje de 0,64. Em um mês, mas ainda quando a gente olha para o longo prazo, em um mês, o Ibovespa ainda está acumulando queda de 9,94%. Ou seja, essa recuperação desses últimos dias não zerou a condição mensal. E em um ano, aí quando a gente olha para um longo prazo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ainda tem uma valorização de 14,31%. A gente faz essa menção aqui de longo prazo para entender que, obviamente, nós temos algumas questões conjunturais, ou seja, situações econômicas de momento que mexem com as ações e a posição dos investidores. Essa questão, por exemplo, dos juros americanos, da qual nós falamos recentemente, a greve dos caminhoneiros, mas se a gente olha para o longo prazo, ou seja, em um ano, quem comprou os papéis ligados ao Ibovespa, claro que é um índice fictício do ponto de vista de aplicação financeira, mas subiu em média 14,31%. Vamos lá, para a gente olhar um pouco agora em relação ao dólar comercial. Esse tem acumulado alta há muito tempo, 3,79, está beirando os 3,80 aqui. Em um mês já se valorizou 3,49%, 3,5%. E no ano 14,84%. Isso é realmente uma valorização expressiva. Hoje, de novo, uma alta de 0,6%. Se a gente seguir um pouco o mercado, as ações da Petrobras, que são icônicas, elas são referenciais, têm um peso importante na composição do Ibovespa, mas elas são icônicas porque nós estamos falando de uma empresa pública extremamente importante, com atuação no país inteiro, lida com uma commodity absolutamente importante que é petróleo. Vamos lá. As ações preferenciais da Petrobras hoje voltaram a ter uma alta expressiva de acima de 4%, a R$ 15,72. Em um mês, aí a gente olha para o longo prazo. Em um mês, elas perderam pouco menos de 20%. Ainda as ações da Petrobras chegaram a R$ 27,00, até 15, né? Tempos atrás. Mas em um ano, se a gente olhar para quem comprou ações da Petrobras há um ano, se mantém aqui com uma valorização de 30,21% essa situação da Petrobras. E o petróleo, que é exatamente a commodity principal de atuação da Petrobras,
O tipo Brent negociado em Londres a 2,41% de alta hoje, a 76 dólares o barril. E o petróleo texano do Golfo do México, 3,71 de alta, 70 dólares e 70 centavos. O mercado do petróleo tem subido e descido porque há toda uma negociação no mundo em relação aos maiores países exportadores de petróleo, os maiores países produtores. Há uma discussão ali que tem ido e vindo. E aí, evidentemente, em algum momento as discussões se aumentam ou se diminui a produção, o que obviamente tem impacto direto no preço. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no cenário econômico, daqui a pouco a gente fala sobre Bitcoin. Se a gente se lembrar lá no final do ano passado, coisa de 20 mil dólares um Bitcoin, naquele momento era uma moeda especulativa, era uma ideia de vou ficar rico amanhã comprando Bitcoin. Mudou esse patamar, mudou-se a ideia do Bitcoin, a gente vai discutir qual é esse papel, no sentido figurado, evidentemente, da moeda virtual. Logo depois do intervalo a gente conversa sobre esse assunto, aqui no cenário econômico, daqui a pouquinho, hein? Já de volta com o cenário econômico aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Saiu uma pesquisa, a gente vai falar dela com mais detalhes nos próximos dias, mas saiu hoje uma pesquisa em que 89% dos brasileiros consideram a saúde no país péssima, ruim ou regular, ou seja, desaprovam a saúde. Mas é um detalhe, 87% dos que usam o SUS, ou seja, o Sistema Unificado de Saúde, o Sistema Público de Saúde. Para quem olha exatamente para a situação que tem um plano de saúde, é 94%. Obviamente que nós estamos falando na média ali, de cada 10 brasileiros, 9 reclamam da saúde do país. É um número exagerado que pode estar contaminado pelo humor que os brasileiros têm em relação a tudo, em relação ao país. Vamos explicar por quê? Na mesma pesquisa, e nós vamos mostrar isso nos próximos dias aqui no cenário econômico, apenas 18% disseram que querem que o próximo presidente eleito, os próximos governantes eleitos, sejam governadores, deputados, ou seja, que mexam na saúde para diminuir o tempo em que as pessoas vão ser atendidas. O que é primordial para você achar que você está bem, se você tem uma situação de emergência e você quer receber um atendimento logo. E só 9% defende, por exemplo, melhores condições, dizendo que precisa-se ter melhores condições para cada profissional de saúde. Ou seja, 9 reclamar da saúde, mas só 2 ou 1 dos 10 reclamarem condições melhores, não faz muito sentido. A gente vai falar disso nas próximas edições aqui do Cenário Econômico. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. No ano passado a gente teve um valor extraordinário para a moeda virtual. Obviamente que aquele valor não existe mais, houve uma queda impressionante, 70% do valor, se a gente pegar de lá para cá. Claro que os momentos são diferentes. O Anderson Nery, que é especialista em criptomoedas. Anderson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Por que a gente teve, obviamente que ali a gente tinha falava-se em bolha, quando se falava dos 20, chegou a 20 mil dólares, se não me engano? 20 mil dólares. 20 mil dólares. Obviamente que esse valor não fazia sentido no longo prazo e imaginava-se que ia cair. Hoje o Bitcoin, qual é exatamente, com o perdão do trocadilho, mas enfim, do ponto de vista metafórico, qual é o papel de uma moeda virtual como o Bitcoin que tem tanta importância e relevância? Primeiro são 2 pontos, eu acredito que a escalada para 20 mil pontos naquele momento foi um pouco exagerada. O Bitcoin vinha de 600 dólares, talvez no início do ano passado, finalizou a 20 mil dólares, foi uma escalada muito abrupta entre novembro e dezembro especificamente. E o Bitcoin ainda tinha inúmeras questões a serem resolvidas e ainda tem, como a velocidade de transações, a utilidade dele como moeda efetiva de meio de pagamento. Então, hoje uma transação com Bitcoin leva no mínimo 30 minutos para ser executada na rede blockchain, porém uma negociação com Visa ou Master, redes tradicionais de pagamento, acontecem em questões de segundos. Então, ainda tem que se achar uma forma de se competir com isso, e existe um protocolo novo chamado Lightning, que deve entrar em operação no final desse ano, que pode possibilitar que o Bitcoin tenha essa utilidade como moeda de meio de transação, mas hoje isso está um pouco longe de ser alcançado. Então, aqueles 20 mil dólares realmente foram um exagero. Hoje a gente tem uma correção para 6 mil dólares, mas vale lembrar que ainda esses 6 mil dólares, no montante atual de bitcoins, equivale a 100 bilhões de dólares de volume de bitcoins no mercado. Então, temos 100 bilhões de dólares em bitcoins no mundo todo. Em circulação. Aliás, vamos dar uma olhadinha na cotação. Temos a cotação aí, Renato, por favor? A cotação de hoje. Está aqui, ó, o Bitcoin hoje está 23 mil reais, a gente teve uma queda hoje de 1,36 e pouco mais de 6 mil dólares se a gente olhar, obviamente, na moeda americana. Esse valor de 6 mil dólares, você acredita que ainda há uma necessidade de correção desse valor? É difícil. Para cima ou para baixo? É difícil mensurar porque
tem algo em relação ao Bitcoin que é importante explicar, que assim, quando ele foi concebido para que ele fosse uma troca peer-to-peer, ou seja, pessoa a pessoa compraria um Bitcoin do outro sem uma negociação centralizada. Então, o que aconteceu ao longo do desenvolvimento disso? Isso foi lá de 2009, com o primeiro Bitcoin sendo minerado pelo Satoshi. Até hoje, a forma com que o Bitcoin é negociado foi modificada. Então, iniciou-se lá em 2013 a primeira bolsa de Bitcoin grande mundial. Hoje nós temos mais de 200 bolsas espalhadas pelo mundo, cada uma com um preço. Então, esse preço de $6.180 representa uma única bolsa. Outras bolsas têm preços variados, mesmo no Brasil a gente tem próximo de 8 a 10 bolsas com preços diferentes de negociação. Essa fragmentação também acaba fazendo com que o preço tenha essa flutuação, essa volatilidade maior, porque você tem, ao mesmo tempo, 200 cotações de Bitcoin a todo momento. Então, quem compra dólar normalmente compra, eu não estou falando de especulador, eu estou falando de quem compra para proteção, porque é uma moeda internacional, você aceita no mundo inteiro, é uma moeda forte. O Bitcoin, de algum momento, foi pensado para ser isso, uma moeda internacional que você protege o seu dinheiro com uma outra possibilidade que não na sua moeda local? Sim, talvez isso tenha sido o principal ponto que fez o Bitcoin decolar entre 2015 e 2016. O Bitcoin naquela época estava girando em torno um pouco abaixo de $1.000 e ele teve uma escalada muito rápida para acima de $2.000 porque os chineses começaram a utilizar o Bitcoin como reserva de valor. Como o câmbio chinês tem uma manipulação muito forte, um controle muito forte pelo Banco Central, por ser uma moeda de troca da China com o exterior, então eles subvalorizam o câmbio deles para tornar os produtos mais baratos em relação ao exterior. O trabalhador chinês que tinha reservas em yuan, por exemplo, ou em renminbi, que é a moeda local deles, ele não tinha como se assegurar de que aquilo ali ia perder poder de compra ou não no dia seguinte por uma decisão do Banco Central chinês. Então, o que eles começaram a fazer? Comprar Bitcoin, visto que existia um controle muito forte de capitais na China e os chineses não tinham acesso a dólar ou a euro para ter uma trava de proteção cambial. O Bitcoin foi a saída. O Bitcoin foi a saída. Para proteger valor. Exatamente. O chinês proteger valor do dinheiro dele. O que aconteceu depois disso foi que o Bitcoin se tornou... 90% das negociações de Bitcoin no mundo foram na China até 2016. E entre setembro e novembro de 2016, o Banco Central chinês proibiu a negociação de Bitcoin interno. Então, a compra de Bitcoin pelos chineses em ambientes centralizados como bolsas. Isso fez com que o Bitcoin tivesse uma queda bastante grande. E aí, outros países acabaram tomando participação relevante na negociação de Bitcoin, como Japão, Coreia e Estados Unidos principalmente. Então, a China hoje ela não é um player muito forte disso, mas talvez foi lá na China que começou o grande movimento de utilizar o Bitcoin como uma reserva de valor internacional. E hoje ela consegue ser essa reserva de valor? Porque alguém compra dólar, ele tem que passar por todas as informações de um banco central, senão ele está ilegal. Isso. No mínimo, se ele comprar dólar aqui, ele tem que justificar para a Receita Federal, para o Banco Central, se ele levar para fora essas coisas. Eu tenho legislação no mundo inteiro acerca de dólar. O Bitcoin também passa pela mesma situação? Em alguns países, sim. No Brasil, não existe uma regulamentação ainda sobre isso, mas existe um entendimento, tanto por Receita, CVM e Banco Central, de que você tem que fazer todo o processo de cadastro de clientes e de confirmação de dados para vender Bitcoin para uma pessoa física ou uma empresa, da mesma forma como se faz com dólar. Então, porque, obviamente, você pode comprar um Bitcoin e transferir ele para qualquer lugar do mundo, e isso poderia configurar alguma forma de remessa ilegal de câmbio. Então, hoje as grandes corretoras e os grandes players de criptomoedas já fazem esse cadastro, esse registro, para que fique ali registrado a origem desses recursos. Anderson, uma última pergunta. Para quem acompanhou isso, obviamente que não participou desse mercado lá naquele boom no final do ano passado, também não perdeu dinheiro porque não aplicou, você recomendaria para alguém hoje, com a realidade que temos hoje, depois desse período de maturação da moeda, do frisson ter desaparecido, ou seja, um pouco mais de pensamento racional em relação à moeda, investir em Bitcoin? Eu acho que é uma pergunta um pouco mais complexa, porque quando se define como investimento em Bitcoin, já se define ele como um ativo que vai se valorizar. E o intuito dele não é esse. O intuito dele é ser uma moeda de troca que sirva como meio de pagamento e que fortaleça pequenos negócios e pequenas movimentações que não vão ter transações como no sistema bancário tradicional.
Eu realmente não recomendo às pessoas que invistam sem o conhecimento. Então, tem que buscar entender qual é o funcionamento, qual é a origem, para que serve, para que vai servir e qual vai ser a função para essa pessoa. Anderson, obrigado pela gentileza da obrigado. entrevista aqui ao Cenário Econômico. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.